Olá, pessoal! Então, esse é o primeiro vídeo onde eu vou abordar sobre o tema transição de carreira. Vou contar um pouco do começo da minha carreira, antes de me tornar um consultor SAP, passando pelas minhas atividades, qual área que eu trabalhei, qual empresa que eu passei e qual foi a chave que me fez tornar consultor SAP. Então, através dessa trajetória, você vai conseguir entender o que me permitiu me sentir capaz e preparado, pronto para ir para uma carreira SAP. Então, eu comecei na empresa Tivit, como uma empresa de tecnologia, como estagiário da área de compras. Então, no começo eu fazia, obviamente, atividades bastante operacionais, aquelas atividades que ninguém quer fazer, passam para o estagiário, era eu quem fazia. Então, eu emitia pedido de compras sem antes negociar, então não era eu quem negociava, eu só emitia o pedido de compras. Eu também cuidava no sistema antes do SAP, das hierarquias de aprovação. No SAP chama estratégia de aprovação, né, mas basicamente das aprovações. Cuidava do processo de cotação. Então, eu era responsável por uma série de atividades operacionais que me obrigava a colocar os dados dentro do sistema, dados relacionados a compras, tudo isso pré-SAP. Então, eu tinha uma boa noção do departamento de compras. Depois, sim, virei comprador, efetivado da empresa. Aí eu já reunia mais condições para negociar, para tratar com fornecedores, um papel um pouco mais estratégico até. Mas falando de SAP, então a Tivit decidiu implantar SAP. Então ela fez uma cotação com Oracle também, com o próprio SAP, com TOTO, se não me engano, na época, e decidiu por implantar SAP. Como existia um braço comercial, um braço de uma área de negócio mesmo, de ter SAP dentro da Tivit, então aproveitou-se parte dos consultores que trabalhavam na Tivit para implantar SAP para a própria Tivit. E, bom, e aí para você fazer um projeto, você precisa selecionar, além dos consultores, key users. Key user é aquela figura da pessoa que vai passar os processos da sua área para dentro do sistema. E aí tem a figura, essa pessoa quem domina os processos da área. O consultor não. O consultor vai receber as informações, vai conhecer o processo através dessa pessoa que é o key user, que é um elo de ligação entre a área dela, a área de negócio, com o sistema. Então, o que mais se recomenda, a melhor recomendação é sempre escolher a melhor pessoa da área para representar a área dentro de um projeto SAP. Não sei se na época eu era o melhor ou não, mas eu fui escolhido para ser o key user, me senti seguro para isso, eu dominava os processos da Tivit, já fazia bastante tempo que eu trabalhava lá, então para mim não era uma grande dificuldade. E aí, então, eu fui o key user responsável do módulo de MMs, que equivale a um departamento de compras no SAP Manufatura. E, bom, e uma peça fundamental para você começar a entender um pouco da vida de consultor foi escrever o Business Blueprint, o BBP, que é um documento utilizado para você colocar as regras de negócio dentro desse documento. E ali você consegue, com a ajuda do consultor, explicar como é que vai funcionar dentro do SAP, sem entrar muito em detalhes, mas dar uma noção um pouco de alto nível sobre o processo daquela área, como que vai ser dentro do SAP. Então, junto com o consultor, eu redigi o Business Blueprint, foi então o primeiro contato. Ali eu percebi que eu realmente tinha conhecimento da área de compras na empresa que eu trabalhava e comecei a entender mais de SAP. Então, só para detalhar, era o SAP indústria, era o SAP utilizado nas fábricas, nas empresas de serviços. Depois, em um outro vídeo, eu vou explicar um pouco mais sobre outros produtos SAP que também rodam em outros segmentos de mercado. Bom, obviamente, durante o projeto, eu aprendi SAP, porque não bastava, eu não me limitava, é quase que uma escolha de cada um,
mas eu não ficava limitado a passar tudo para o consultor e não querer saber como funciona. Até porque depois eu teria que treinar. Geralmente o key user é quem treina o resto do time. Então, para você conseguir treinar o time, você precisa conhecer do sistema, precisa conhecer do SAP. Eu sabia disso e por isso então eu estudei, eu perguntava bastante para o consultor, explorava bastante o conhecimento dele. Eu tive a sorte, tenho que dizer isso, de pegar um consultor realmente muito flexível que se tornou um grande amigo meu, é o Marcelo Buozzi. Então, Marcelo, muito obrigado por tudo que você me ensinou de SAP, todo o incentivo no começo da minha carreira. Você tem uma parcela de responsabilidade por eu ter me tornado consultor SAP. Me engajou bastante. Você que já é consultor, traga os key users para dentro do SAP, que é uma dinâmica que eu acho que a gente precisa fazer acontecer dessa forma. Bom, então, eu fui não só aprendendo dos processos SAP, mas eu tinha curiosidade de entender como que funcionava, como é que eu precisava, como é que eu fazia a configuração daquele cenário. Por mais que fosse cenário simples, tipo de pedido de compras, me mostra aí, consultor, como é que eu faço? O Marcelo ia lá e me mostrava. E eu anotava, ia aprendendo. E esse é um outro detalhe. Naquela época, há 10 anos atrás, a informação era muito escassa. Então, hoje tem internet. Eu lembro que na época tinha um fórum de localização Brasil e tudo se concentrava lá como resolver problemas, mas não tinha nenhum lugar, a não ser uma academia SAP, mas não tinha onde buscar conhecimento, a não ser perguntando para alguém ou então roubando dados pendrive de outros consultores. E aí sim você podia ter acesso a documentações, a explicações e a conceitos teóricos de determinados assuntos. Então, esse meu contato com o consultor me fez conhecer mais de SAP, mas obviamente que eu tive muita vontade de aprender SAP. Outro detalhe, uma outra recomendação que eu tenho, se você é key user ou apenas um usuário SAP e quer se tornar um consultor, explore o seu consultor da sua empresa, questione, faça perguntas técnicas, peça a ele para explicar como que funciona no sistema, com certeza ele não vai se ofender, ele está contratado pela sua empresa, acho que não é nenhum problema ele ser questionado sobre isso. Isso vai te ajudar bastante a aprender sobre SAP, não tenha medo de perguntar, a gente não nasce sabendo, não é uma obrigação nossa saber de tudo. Principalmente se você é um key user ou um usuário, você pode até usar como recurso explicando por que você faz a pergunta, porque você precisa conhecer como funciona, né? Que faz parte do seu papel dentro da empresa, a entender em detalhes. Então, além de você buscar informação com o consultor, aproveita tudo aquilo que existe no mercado. Então, busque cursos, leia artigos, explore conteúdo que tem disponível na internet, no site da SAP, no Help SAP. Se a gente for falar de S4HANA, no Roadmap Explorer você vai achar bastante coisa. Tem muita informação disponível. É claro que você precisa direcionar, né? Se você ficar perdido, realmente é muita informação. Essa informação em excesso pode, às vezes, atrapalhar. Então, tente focar em alguma área que você quer aprofundar o conhecimento. E uma outra dica que eu dou é para você... Existe dentro do SAP uns ambientes, normalmente, existe um ambiente de desenvolvimento, ambiente de qualidade e ambiente de produção. E um outro ambiente, que é o chamado sandbox, que é uma caixa livre para todo mundo fazer o que quiser. Então, peça acesso ao sandbox e, conforme você aprenda, vá lá e, entre aspas, brinque, faça simulações, faça testes, veja se aquilo que você aprendeu, você consegue transportar isso para dentro do sistema. Vai te ajudar bastante a se desenvolver. Então, pega essa dica, trabalhe no sandbox, ninguém vai reclamar, o sandbox não é conectado com nenhum desses ambientes que eu falei, você não vai receber nenhuma reclamação de que o ambiente de produção parou porque alguém fez uma configuração. Então, se você, por exemplo, é de compras, vai lá e configura um tipo de pedido de compras, vai lá e mude uma estratégia de liberação, que são as aprovações, você vai ver o quanto que isso vai te ajudar a crescer. Um outro detalhe importante
nessa minha trajetória de primeiro acesso, primeiro contato com SAP, é que, sim, eu fui responsável por replicar o treinamento para o resto da empresa, para todo mundo que precisava criar um pedido de compras, uma requisição de compras, era eu quem tinha que treinar. Então, por isso também que eu fiz questão de aprender, entender um pouco mais em detalhe do que um usuário qualquer precisaria. Isso me deu me gerou bastante conhecimento, me deu bastante estímulo para aprender ainda mais. Um outro detalhe que eu acho muito valioso para mim foi, na hora que os consultores foram embora do projeto, eu tive que dar o suporte. Muitas vezes, a pessoa que trabalha com SAP, ou o papel do key user, ele se afasta um pouco da responsabilidade. Não estou julgando quem faz isso, mas estou explicando, do meu ponto de vista, qual o impacto se a pessoa faz isso. Tudo bem, você não se expõe tanto, você não precisa responder por áreas que você não conhece, mas se você simplesmente coloca tudo no colo do consultor, você perde a oportunidade de se desenvolver. Às vezes vale a pena sim a gente se queimar um pouquinho, a gente se molhar um pouco com cuidado, mas tentando puxar algum assunto que de repente iria para o consultor e você vai lá e pesca esse item para você. Pode ser uma classe de avaliação, por exemplo, que é uma coisa simples de criar no sistema, uma estratégia de liberação, configurações básicas, um pouco de dado mestre, a gente puxando isso um pouco para o seu lado, para que seja sua responsabilidade. Dessa forma você vai se sentir mais seguro, mais confiante, vai ter mais contato com SAP, não só colocando dados dentro de documentos ou de processos, né, como no pedido de compras ou numa ordem de vendas, ou um documento financeiro, mas sendo responsável por criar algum mínimo de estrutura que vai sustentar o sistema, que é o que o consultor faz. Então, minha recomendação, o que me ajudou bastante foi ir tentando fazer, às vezes dava errado, às vezes alguém reclamava, mas é aí que você vai aprender. Tá bom? Então, o vídeo de hoje, a ideia era explicar um pouco como foi a minha trajetória, no meu primeiro contato com SAP, dando um pouco de dicas para onde que eu acho que você que está começando com SAP, ou você que já é um key user de um projeto, que já fez Go Live, ou que ainda está em fase de Go Live, como é que você pode se comportar para migrar para uma carreira de SAP até se tornar um consultor SAP. Um último detalhe, é claro que você vai entrar, se você virar um consultor SAP, você vai entrar como consultor SAP júnior, né, um iniciante. Não quer dizer que você não tem capacidade de se desenvolver, mas você vai começar do básico e o mercado entende isso, os projetos vão entender isso. Então, não fica com medo ou preocupado em entrar num projeto e ter que responder por tudo. Né? As pessoas vão entender que você é um iniciante, provavelmente vai ter um outro consultor que vai te apoiar mais experiente e faz parte da dinâmica de projeto ter consultores em níveis diferentes, com papéis diferentes. Hoje eu, depois de 10, 11 anos de vida em SAP, também flutuo dentro dos projetos com mais ou menos responsabilidades, né? Nunca você é o cara que sabe tudo de projeto SAP, tá bom? Espero que isso deixe você um pouco mais confortável e um pouco mais motivado a entrar no mundo SAP. O vídeo de hoje era sobre isso, então, falando sobre início em carreira SAP. A partir de amanhã, ou amanhã, eu vou falar sobre a relação entre a sua especialidade, a sua área, com aquilo que os módulos, ou aquilo que é composto dentro dos módulos. Como que você se encaixa e quais são algumas oportunidades, alguns produtos SAP com os quais você pode trabalhar também, fugindo ou saindo daquele modelo tradicional do SAP manufatura. Vou falar de alguns produtos, algumas soluções de indústria existentes para o SAP. Ok? Te vejo amanhã.